Isso. No terceiro passo, isso, tipo uns vícios, né? Você fica assim, às vezes você não aperta a embreagem na hora certa, aí dá aquele trancão no carro, né? Mas é porque tá automático, entende? Você tá fazendo as coisas automáticas. O terceiro passo Uhum. é alguém estar ali do seu lado e criticar, né? Tirar esses erros que você está fazendo, entendeu? Quando você está Uhum. dirigindo, quando você está falando, entende? Uhum. Então, Uhum. aí já tem várias metodologias que se pode usar. Aí já é o polimento do Uhum. inglês. Mas, no segundo passo, já tem que estar com a capacidade suficiente de dirigir o carro, né? De falar, de se comunicar, né? No caso, um ponto até o outro. Você já tem que estar com a comunicação em dia, entendeu? Você já tem que estar falando, Uhum. entende? Então, Eu esse para mim entendi. são os 3 É passos. porque Eu realmente falo, no início ninguém vai falar certo, né? No início não, todo mundo vai cometer um monte de erro, vai sair eu atropelando. pergunto para o pessoal, Mesmo como aqueles é que têm conhecimento, eles também cometem um monte de erros. E é aconselhável que não se preocupe com os erros no início. Sim, Não é é o que eu verdade? pergunto pro pessoal. Eu pergunto pro pessoal, como é que vocês aprenderam a falar português? Fala aí para mim. Quem souber aí, puder falar aí no chat, como é que você aprendeu a falar português aí? Eu não sei quantas pessoas tem, não tô Tem conseguindo ver. duas, tem duas. Duas. Como é que você aprendeu a falar português? Você, Adriano, como é que você aprendeu a falar português? Ué, Ana Magu, de qualquer jeito, falando palavras. né? É Seu errado. pai, sua mãe chegou ali, ó, papá, Mamá, papá. mamãe, papá, ok, copo d'água, né? Mamãe, quero água, mamãe, água. No começo você fala mamãe, água. Isso, Mamãe, água, a mãe já sabe que é água. Então já tem uma isso, comunicação, verdade. entendeu? Isso, Desde criança não faz, exatamente. exato. Antunes, É um ambiente, né? É um é ambiente. A uma criança vai falar a língua que ela tá, exato, com os pais, tá com, exatamente. eu acho que tá com delay que eles estão mandando mensagem agora. Ah, é. Enfim, Isso. é dessa forma que você aprende o inglês também. Então, no começo, você vai falar Erros, com erros. I go, entendeu? Eu tive até um exemplo no meu Instagram que eu falei, I park. A pessoa vai saber que você está no parque. Você fala, I park. A pessoa vai saber Exato. que você Mas em eu parque. acho assim, perfeitamente normal. Acho que o professor não deve ficar corrigindo demais no início, Porque para trava, que se flua. corrigir, Se trava a fluência. você corrigir demais, não flui o inglês, entendeu? Eu já tive, eu já Deixa tive falar com Eu já tive alunos que eram fluentes assim, em inglês, da forma deles, cheio dos erros, né? Aquela parte que eu falei, né? Dirigindo o carro daquele jeito, né? Mas conseguia se comunicar. Falava. Tinha aluno até que dava apresentação para não sei quantas pessoas em inglês e cometia erros. Normal. Normal. E eu fui um pouco mais inexperiente, né? Do que eu sou agora. Eu comecei a corrigir eles. Tudo que ele falava. A fluência dele sumiu. Ele não falava mais inglês. Porque a pessoa fica travada, pensa travada. Tudo que ele falava, eu tinha que pensar, entendeu? Então, tipo assim. Aí fica muito ruim, fica muito ruim. É melhor deixar, continuar conversando, porque aí, com o tempo, a pessoa começa a se autocorrigir sem perceber, tá? Sim, mas ela vai adquirindo vocabulário sem perceber, né? Exato. E aí ela vai criando também formas de falar que estão corretas, mas ela nunca aprendeu aquilo, né? E aquilo vai nascendo, vai brotando. Então, eu acho que no início não deve se corrigir muito o aluno para que ele possa fluir, como você está comentando aí, contando a sua história, né? Muito legal. É um aluno que já estudava inglês há muito tempo, né? Eu te falei, o rapaz já falava inglês, apresentava projetos em inglês e tal. E, tipo assim, ele começou a travar bastante, porque eu corrigi ele a todo momento, entende? Então você não pode tentar. Fluência lembra água, né? Não pode dar botar um monte de pedra ali que a água não passa, a água trava. Aí você tem que tirar as pedras. Você bota um pouquinho e tal. Exato. E para você corrigir, o melhor é com áudio, vídeo, né? Depois você rever com ele. Fala, olha, fiz o erro aqui, isso. Isso. Mas ele mesmo tem que
ele percebeu que ele falou errado, ele vai lá, se volta e corrige a frase de novo. Ele vai repetir isso umas 10 vezes, 15 vezes. Ele vai falar errado. Por exemplo, os alunos falam muito, né? I have 36 years, por exemplo, né? Então ele vai falar, aí eu advirto uma vez, aí ele começa ele fala errado, aí ele vai, corrige, fala certo. Fala errado, vai, corrige, fala certo. Umas 3, 4 vezes, até, vamos dizer, pode chegar até umas 10 vezes, a partir da 10ª vez ele não fala mais errado, entendeu? Então, parece que o cérebro vai acostumando que tem que ser daquele jeito, e não daquele outro jeito que ele fazia, entendeu? Exatamente. Essa é a minha experiência com a questão de corrigir. E o próprio aluno que tem que se corrigir. Não adianta só o professor corrigir. O professor corrige, o aluno vai lá e fala errado. Parece que ele já fica esperando, entendeu? Que o professor vai resolver o problema dele. Né? Então, ele quer falar. E aí você toda hora tenta parando e corrigindo. Então, não é legal também essa prática, entendeu? Tem que mais conscientizar o aluno de que a responsabilidade é dele. Você não vai poder estar com ele 24 horas corrigindo. Exatamente. Ou dizendo a palavra que está faltando. Mas como é que fala isso mesmo? Ele não vai conseguir, você não vai estar com ele. Então, ele tem que saber contornar essas adversidades, né? Mas isso é já para um nível já de quem já está fluente, né? Vamos dizer assim, que a gente está conversando. Uma fluência básica, né? Ele mesmo vai percebendo que para ele melhorar, ele vai ter que falar de uma forma diferente, entendeu? Exato. Porque ele vê alguém... É a mesma coisa que você vê, de novo, o negócio do carro, né? Você vê, olhar alguém dirigindo o carro perfeitamente ali, entendeu? Você vai ver, pô, erra aqui, erra ali, entendeu? Tem muito aqui. Então, ele vai percebendo e, dependendo da necessidade dele, ele vai melhorando isso, entendeu? Exatamente, que esse que é o ideal, né? Então, aí sobre os 3 passos, eu gostaria de colocar assim, a minha visão. Eu acredito assim, que a pessoa pode ganhar fluência primeiro, tá? Acredito que a fluência seria a primeira coisa a se trabalhar. Porque a fluência você ganha rápido. E o aluno não precisa de muito vocabulário, ele precisa de um mínimo ali que ele vai ganhando já no início, né? Ele pode falar só palavras, desde que ele entenda, ele pode responder com uma palavra ou 2 palavras. Ele precisa falar frases inteiras, mas a gente pode começar da fluência. Eu sempre já falo inglês, né, com os alunos, você também, com certeza. Então já vai no inglês. E já vai colocando ele já no ambiente, né? No ambiente mesmo, né? No clima. E aí ele já vai adquirindo vocabulário. Em cada sessão que tem, ele vai aumentando espontaneamente. Então, acho que não deve ter essa preocupação de o aluno precisa ganhar um vocabulário básico, uma foundation, né? Uma estrutura, uma base. Eu acho que ele, na verdade, ele nem precisa disso. Se ele tiver, ótimo. Mas se ele não tiver, não impede que ele ganhe influência, entendeu? E aí ele já vai desbloqueando, já vai tomando intimidade com a língua. Então ele vai, claro, a participação dele não é que seja inferior, mas é mais assim, simples, né? E a partir do pouco que ele tem, ele já vai conseguir construir frases, já vai conseguir construir o mínimo para poder responder, entendeu? Eu tenho vivenciado isso na mentoria. Alunos que não sabiam nada, mas nem name. Eles já conseguem me entender e já conseguem responder. Né? A repetição vai deixando a pessoa... Porque o meio da comunicação são 2 pessoas se entender, certo? Exatamente. Eu falo com meus alunos também. O meio da comunicação é 2 pessoas se entender. Até porque quando você faz aula só comigo, por muito tempo, eu não recomendo. Eu falo, gente, vocês têm que entrar... A gente faz as meetings, né? Você tem que entrar nas meetings. Você entender outras pessoas falando. Claro. Você entender o meio da comunicação. Porque eu vou me reduzir ao seu nível para você entender. Eu não vou ficar falando uma língua diferente para você toda hora não entender. Entendeu? Eu quero que você me entenda.
então eu vou rebaixar para você entender. Exato. Entendeu? Exato. Isso vai criar uma comunicação meio que viciosa ali, entendeu? Exatamente. Eu faço as gestos e você vai entendendo. Aí você vai na vida real. Não é assim. Não vai baixar, Não. a pessoa fala de forma diferente, entendeu? Cada pessoa fala um inglês um pouco diferente um do outro, né? Exato. Então, é fundamental que você aprenda e também não se joga, né? Mas você se desafie a falar com outras pessoas também em inglês, entendeu? Exatamente. Então, a gente consegue fornecer também com as meetings que a gente faz aí 4 vezes na semana, que você chega lá e solta seu inglês todo ali. Lá você pode se liberar. Você se libera. Não, tem gente que nas primeiras reuniões sua, fica nervoso, não consegue, fica passando a mão na cabeça e precisa ir confirmando também tudo, né? Fala assim, ele falou isso assim, você falou aquilo. Tem um aluno, né, alguns, né, que ficam confirmando em português. Se eu perguntei, você não precisa confirmar. Você já entendeu. Isso, todo aluno meu também faz. Eu falo, cara, você já entendeu a pergunta. Já entendeu a pergunta, você já entendeu a resposta, e você está confirmando o português. Ah, what did you do today? O que você fez hoje? Ah, o que você fez hoje, né? Entendeu o que eu falei? Você me perguntando o que eu fiz hoje? Direto, já vai respondendo, vai lá. Já vai, exatamente, exatamente. Então, eu acho que dá para começar da fluência, entendeu? Eu acho que essa é a melhor ordem. Fluência, porque com as conversas vai se adquirir, cada um fala de um jeito, cada pessoa utiliza um termo, cada conversa sobre um tema, então são muitas palavras que ele vai adquirindo. Sim. E depois aí, então, a gramática, né, e a lapidação desse inglês, aí fica mais para frente, se for, né, o tanto que for necessário para aquela pessoa, dependendo de qual utilidade do inglês na vida dela, né? Exato. Qual a ambição que ela tem com relação ao inglês. Então tá, eu acho que a gente está praticamente sozinho, não sei se tem mais alguém aí com a gente. Aqui parecendo o Borges e a Antunes. Onde está aqui? Aqui também, mas acontece que ali, só tem 2 pessoas, só estamos nós aqui. Agora, acho que alguém já saiu. Está aparecendo aqui, Borges e Antunes ainda. Mas agora tem 3. Então, você tem mais alguma dica aí para dar para o pessoal, para a gente já finalizar? A dica que eu posso dar, pensar numa dica muito boa aqui para ela, tá com delay aí, eu acho. A dica que eu posso dar é a seguinte, gente, não em estudar o inglês, tá? Isso. Pensem em viver a língua. Exato. Tá? Claro que Pensem a gente, na mentoria, em Brumel, na mentoria a gente também tem aula, tá? Mas essas aulas são dadas em inglês, sobre a gramática, alguma coisa de gramática. Mas o foco é o inglês. A gente utiliza o tópico de gramática, né? Os professores nativos também. Mas, assim, é tudo em inglês, né? Tudo em inglês. A comunicação toda em inglês da mentoria. Justamente para essa ambientação. E eu esqueci que eu te cortei, desculpa. É isso, minha dica é essa. Viva o inglês. Viver o inglês, não, exatamente. Vivem o inglês. No primeiro mês, tudo bem. No primeiro mês, tudo bem você pegar um vocabulário ali, pegar, para você ter uma base, fazer a cama, né? Depois que você fez a cama, você vai brincar com aquela cama ali. Exatamente. Durante meses, com aquilo ali. E aí você cria fluência, entendeu? Essa é a fluência básica. Você consegue se comunicar em qualquer situação, porque você tem os recursos, são básicos, mas você consegue se virar em qualquer situação, entendeu? Você tem comunicação. A gente a pessoa me pergunta, eu quero aprender inglês só para poder fazer uma entrevista de emprego. Eu falei, uma entrevista de emprego você vai poder fazer rápido, né, em meses. Tem gente que já na primeira semana já consegue já produzir alguma coisa, já entendeu? Já partindo praticamente do zero.
Porque não existe zero, né? O português, ele tem muitas palavras do inglês. No nosso dia a dia, a gente usa muita palavra em inglês. Diferente. Tá bom, Maria Sueli. A gente já está terminando já. Obrigada a você pela sua presença, viu? Obrigada pela presença. Então, a gente... O inglês já está no nosso... Você viu no chinês, você lembra? Não tem nada. Obrigada, Borges. Obrigada pela sua presença, viu? Já estamos terminando. Não tinha nada, não tem palavra nenhuma. Eles traduzem tudo. Então, é muito difícil para o chinês já ter uma base de inglês, entendeu? Mas o português a gente adotou muita palavra. A própria internet, eles não chamam internet, é um nome lá em chinês. O McDonald's. Chinês é uma língua meio que excluída, né? Não é excluída. Metade da população do mundo fala em chinês, né? Mas é uma língua deles, né? Mais lá dentro. Eles traduzem tudo, até os nomes dos aplicativos. É em inglês, WeChat, que quer dizer nós conversamos, né? O WhatsApp deles. É o WeChat, mas eles não chamam WeChat, eles chamam Weixin. Weixin. Correto. Não é? Então, eles traduzem tudo. Então, para eles é muito mais difícil do que para a gente. A gente tem muitas palavras. E no inglês tem muitas palavras que vêm do latim. Então, o inglês formal... Pode ir, Borges. A gente se fala, tá? Um abraço. Prazer. Obrigada, viu? Pela presença. Então, aí, Bru, já tem muitas palavras já, entendeu? Principalmente o inglês mais profissional, acadêmico, aquele mais formal. Uma vez uma pessoa me pediu, eu quero aprender o inglês mais formal. Eu falei, cara, essa é mais fácil de se aprender. O difícil, obrigada, Marli. Então, o mais difícil é a gente aprender o inglês. Que Marli soube que a gente está dando essa live? Eu mandei lá no grupo. Ah, tá. Não, mas mandar no grupo, eu mandei lá. Mandei lá, ué. Manda no grupo, mandei lá. Lancei lá. Mas vai. Vamos finalizar. Vamos para a reta final. Tá, vamos para a reta final. Então é isso. É muito mais fácil o brasileiro falar inglês do que para o chinês, o árabe, entendeu? Muito mais difícil. O asiático. As palavras são bem diferentes. É porque o inglês, acho que ele é derivado do latim, igual o português, né? Então tem muitas palavras parecidas. Não, o inglês não, mas ele tem muitas palavras do francês, do italiano, do espanhol, que eles adotaram. Então, na verdade, as palavras mais formais, né, do mundo acadêmico, do mundo jornalístico... Latinas, né? As palavras são parecidas com português. Parecidas com português. Tipo a palavra fluent. Fluente. Né? Em português, fluente. Em inglês, fluent. Muda o fonema. Oi? Só o fonema da palavra que muda. O resto é igual. Tá entendendo? Então, é muito similar. Agora, se for ver em chinês, eu nem sei, porque eu não sei chinês. Mas é uma palavra lá, xinvimbim, sei lá. Um troço que não tem nada a ver. Então, é muito mais fácil para o brasileiro. Tá falando chinês igual... Falando que xinvimbim é chinês, o pessoal vai te cancelar aí, ó. Tá zoando com o povo chinês. Ainda bem que não tem nenhum chinês no grupo agora, né? Mas vou começar a atacar na China, hein, daqui a pouco, viu? Que lá. Então tá. Então, era só isso, Marli. Obrigada, amor. Você veio. Thank you. Vamos lá, então, né, Bru? Vamos fechar? Então, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Não. O chat eu não vou perguntar se tem pergunta, porque eu acho que não tem mais ninguém, só a Marli aí. Isso, só. Aí a gente compartilha lá nos grupos, né? Tá bom. A live, tá bom? Então tá. Tchau. See you, guys. Tchau, gente. See you. See you. Bye, bye. Pode fechar.